Saúde os caros ouvintes da Palavra de Deus e os amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. O tema desta mensagem é sessão espírita sendo realizada em igrejas de arrebatamentos. Portanto, sessão espírita sendo realizada em ministérios que arrebatam pessoas ao céu e ao inferno. Portanto, são aqueles ministérios cuja característica fundamental é que eles não estão fundamentados, não estão baseados na Palavra de Deus, mas em arrebatamentos de espírito, arrebatamentos esses que não são provocados por Deus, não, mas são feitos através de manipulação humana por uma ação demoníaca. Amém? Portanto, são coisas do engano. Porque quando uma coisa é de Deus, quando Deus arrebatou João na ilha de Patmos, aleluia, nenhum homem, nenhum pregador, nenhum super apóstolo, nenhum profeta ungido foi lá a dizer: olha, tu agora vais ser arrebatado. Ninguém invocou anjo Gabriel, desce aí Gabriel, arranca a alma dele, arrasta para o inferno, agora afasta-te para bem longe. Nada disso aconteceu. Amém? Não invocaram Miguel, não é? Que é o arcanjo Miguel, é o anjo de guerra. Não invocaram Gabriel, que é o primeiro secretário divino lá no céu, que é o assistente de Deus lá no céu, aquele que assiste diante do trono de Deus. Não invocaram nenhum anjo, não houve nenhum homem que interferisse no arrebatamento de João na ilha de Patmos. Eu creio em arrebatamentos de espírito, é bíblico, mas não são da forma como as pessoas estão fazendo. Não sou eu que vou dizer: fulano, tu agora vais ser arrebatado. Anjo, desce aí. Quem sou eu para dar ordens aos anjos? Então, vejam que isto aqui não passam de sessões espíritas. Então o tema desta mensagem é muito forte. Isto é uma mensagem de alerta, uma exortação à igreja. Cuidado com igrejas, todo o mundo é arrebatado. São sinagogas de Satanás, não são igrejas de Deus. Praticam sessão espírita, fazem sessão espírita, invocam demónios, conforme nós já vamos provar, porque esta mensagem vai ser bombástica. Bomba, vai ser bombástico. Vai ser uma mensagem bombástica. Tu vais ver que praticam espiritismo, invocam demónios e até invocam espíritos de bruxos para entrar no corpo das pessoas, fazendo exatamente o mesmo que fez o Robert Tatsushi, que não é Robert, não é o pseudo-testemunho do Robert, o robô narrou, que é um Robert nunca existiu, mas conforme está no falso testemunho do Robert Tatsushi, em que ele uma mulher endemoniou, ele expulsou o demónio dessa mulher e mandou o demónio que estava nessa mulher entrar numa mulher que não estava endemoniada. E essa mulher que não estava endemoniada foi possuída por esse demónio que ele enviou para dentro do corpo da pessoa e caiu endemoniada. Veja que coisa das trevas. Amém? Isto é coisa de satanista, não é coisa de cristão. Então vamos agora denunciar. Portanto, este áudio, não é? Esta postagem vai ser uma grave denúncia, com um testemunho de uma pessoa que testemunhou em primeira mão, foi testemunho ocular e que esteve lá dentro desse ministério, de um desses ministérios de arrebatamentos, e presenciou essas graves práticas, não é? Sessão espírita. Portanto, o tema desta mensagem é sessão espírita sendo praticada. Aleluia, sendo praticada. Sharamandagaya Plasukovaramanagaya. Aleluia. Sessão espírita sendo praticada dentro, glória a Deus, dentro da igreja. Alabá, Suvandogovanagaxéria. Aleluia, glória a Deus, dentro de igreja cristã. Sessão espírita. Amém, meu irmão? Vai ser coisa muito forte. Vai ser coisa tremenda, glória a Deus. Arai, terrível. O que vai ser aqui falado, sessão espírita sendo praticada dentro de igreja de arrebatamento. Igreja que não é a igreja da Bíblia, não é bíblica. É a igreja, aleluia, ricantalabastéria, andalabaia, cantarabastéria. É a igreja de arrebatamento. Glória a Deus. Então, meu irmão, fica bem ligado, fica atento. Glória a Deus, sessão espírita sendo praticada. Glória a Deus. Houve aí um relato de uma testemunha. Isto é uma pessoa que esteve lá dentro. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui.
eu vou falar o que eu vi lá dentro da igreja dos apóstolos, tá? Irmãos, eu estou aqui, eu não estou mentindo, perante o Espírito Santo de Deus. E eu fui... Amém, irmão? Este irmão aqui, glória a Deus, ele era um acérrimo defensor deste ministério. Portanto, deste ministério que é um ministério que surgiu agora com arrebatamentos. Ele defendia com unhas e dentes. Porque ele é novo na fé, é um novo convertido, portanto, é uma pessoa que veio, portanto, ele é um ex-travesti, que era seguidor daquele pastor que expulsa demónios com arco e flecha, emprestado do anjo, e também manda pessoas viajar para o inferno. Aquele pastor diz assim: Anjo Gabriel, desce aí agora, arranca a alma dele, arranca a alma dela, agora desce com ela para o inferno, agora afasta-te para bem longe, deixa ela aí desamparada para apanhar uma sova dos demónios. Portanto, ele era seguidor desse pastor e passou a ser seguidor daquela, e agora é seguidor. Portanto, ainda está equivocado nessa área, mas que Deus o esclareça. Não temos nada contra o irmão, simplesmente ninguém vira de novo convertido a profeta da noite para o dia. Num dia está no travestismo, transexualismo, está no homossexualismo, no outro dia virou profeta. Não. No outro dia aceita Jesus, vai crescendo na fé, tem que ser instruído, bem instruído, até que Deus o levante como profeta. Então o problema está aí. Eu não concordo com muitas das postagens deste irmão lá no seu canal. Porque se ele tem um recado para dar para alguém, tem que dar pessoalmente. Se é que ele tem. Atenção. E várias outras revelações que ele tem iniciais, mas eu creio que ele pode amadurecer na fé, ele pode ser liberto disso e começar realmente a passar só o que é de Deus. E creio que ele aqui teve certo. Ele foi visitar um ministério que ele queria que era tudo de Deus, esse ministério de arrebatamentos. Glória a Deus. Ele queria que aquilo era de Deus e defendia com unhas e dentes. E foi lá e esteve hospedado lá, junto dos apóstolos desse ministério. Não sei se foi na casa deles, foi noutro lugar que arranjaram para ele estar. Teve vários dias e participou de muitos cultos. Não é? E começaram a revelar, quando ele chegou no culto, começou logo as revelações, gente sendo arrebatada, diz: olha, a pessoa desmaiou, acordou do desmaio e disse: olha, eu fui arrebatada, eu vi-te lá no céu, tu eras um pastor fulano tal. E depois veio outro e disse: não, tu eras um missionário. Já entrou contradição, quando ele disse que o chamado que ele tem não é de missionário nem de pastor, mas de evangelista. Então já vemos aqui a grande confusão. A igreja em que toda a gente é arrebatada é complicado. Então, como digo, não tenho nada contra a vida do irmão, que Deus liberte o irmão, que Deus o abençoe o irmão. Não temos nada contra pessoas, mas com heresias e falsas visões, isso temos. Portanto, ele agora é seguidor daquela senhora que vê anjas com seios, com vagina e com cintura fina, porque tem tudo que tem uma mulher, tem tudo que tem direito a uma mulher aqui na Terra. Então as mulheres que a outra senhora viu, elas têm certamente também vagina, têm seios, vagina e cintura fina. Não é? E andam com vestes transparentes, vestes de cristal, e voam para as igrejas. Portanto, é o tipo de mentores que estão guiando os neófitos. Esse tipo de profetas que estão surgindo na internet. Infelizmente, o irmão ainda não descobriu que essa senhora realmente está fora. Ora contra os inimigos. Eu estou orando para que eles morram de morte diferenciada. Portanto, ele ainda está equivocado, mas Deus pode o libertar. Mas ele aqui teve certo. Ele foi naquele ministério e pediu a Deus para o blindar, para o guardar, para que ele não fosse enganado. E eu creio que ele não foi enganado. E Deus lhe revelou realmente o que estava acontecendo ali, que Deus continua a trabalhar na vida do irmão. Vamos continuar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vamos continuar aqui. E eu fui participar de um processo que eles mesmos... Vamos aqui ver aqui uma coisa. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui, eu não estou mentindo, perante o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão, quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, não podemos brincar. Então eu creio que ele não está mentindo. Foi o que ele viu e ouviu. Ele está a testemunhar, é uma testemunha ocular que vai denunciar algo grave está a acontecer no Ministério de Arrebatamentos que não passa de uma sessão espírita. É uma sessão espírita que está sendo praticada e os demónios, os espíritos enganadores, estão
agindo, operando como se fossem anjos. São anjos caídos. Cuidado. Vamos então continuar. E eu fui participar de um processo que eles mesmos, eu creio que é essa palavra certa que eles falam, processo, é um processo. Eu não sei lhe dizer se é a palavra certa, mas eu confesso para os amados irmãos que eles não são de oração assim como nós. Irmãos, lá está. Eles não são de oração. Amém? Tu vais ver aqui que eles oram 15 minutos. Oram 15 minutos de joelho e já está. Não é? Está igual aquele falso profeta que dizia, não é? O tal pastor que dizia ter o dom do arrebatamento, dizia: quem ora 1 hora é fariseu, quem ora 2 horas é fariseu. Não é? O crente não deve orar muito, deve orar pouco. 15 minutos basta. Por isso é que eles agora fizeram uma live e já juntaram a esse falso profeta, já se uniram, já estão em comunhão e creio que ele vai lá ministrar, vai lá pregar nesse ministério de arrebatamentos. Então fica bem ligado, porque há muita coisa oculta acontecendo, muita gente sendo enganada com falsos arrebatamentos, falsas visões, falsas revelações, falsos sonhos, né? Falsas profecias. Cuidado, meu irmão. Continua. Continuando aqui, glória a Deus. Assim como nós. Quando eu falo assim, irmão, vamos orar, para mim, oração é 1 hora, 2 horas de oração, 1h30 de oração de joelhos dobrados. Isso para mim é oração. Os irmãos concordam comigo? Isso para mim é oração. Só que eles não são de oração e nem são de jejuns. Olha aí, eles não são de oração nem são de jejum. E o que é que disse Jesus em Marcos 9:29? Mas esta casta de demónios não sai senão por meio de oração e jejum. Quer dizer que se tu não és de jejum, o demónio vai ter sempre alguma vantagem sobre a tua vida. Cuidado, continuando. Eu estou falando assim porque eu estava lá e em nenhum momento eu vi eles jejuando. E aí, irmãos, eu estou falando isso porque eu não vi em nenhum momento eles jejuando. E aí, meus amados irmãos, naquele momento ali, eles vão para o processo. Eu estou falando assim. Eles vão para o processo, entenderes, irmão? Então há um processo que é como se fosse um ritual satânico, como se fosse um círculo de... Sabem aqueles rituais em que colocam um pentagrama num círculo e as pessoas ficam ali sentadas sobre velas? Então é exatamente, é um ritual, fazem um ritual, amém? Fazem um ritual e dentro, quando as pessoas todas dão as mãos, apagam as luzes, eles vão apagar as luzes, não é? No espiritismo também fazem isso. Então cuidado, meu irmão. Tu vais ver aqui um ritual idêntico também, rituais de iniciação de maçonaria, sociedades secretas, seitas, pseudo-cristãs, etc. Como no mormonismo tem rituais de iniciação. Então aqui há um ritual que eles chamam de processo. Olha, tu vais passar agora por um processo. Tu vais ver que coisa diabólica vai ser. Mas é o que eu vi e ouvi. Eu vou citar um exemplo aqui para você poder entender o que acontece lá. Quando eles entram na igreja, 11h30, e lá, quando dá meia-noite, eles apagam a luz e deixam só a luz do púlpito acesa, com aquelas luzes verdes que a gente coloca no púlpito de acrílico transparente, aquelas luzezinhas que aparecem azulzinha, daquelas cores pequenas. Eles deixam só aquela luz do púlpito acesa e cada um pega a sua cadeira para orar individual e faz 15 minutos se humilhando, pedindo perdão a Deus. O irmão, repararam que eles apagam as luzes, fica só aquelas luzes verdes, não é? Então eles apagam as luzes. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Aleluia. Então,
Isto aqui é completamente antibíblico. Eles ficam tudo às escuras, igual sessão espírita, igual... Isto é uma autêntica sessão espírita. Glória de... Agora imagina, uma igreja cheia de gente, apagam as luzes da igreja, se tiver ali um marginal, uma pessoa endemoniada, vai até roubar uma carteira a uma irmã. Se tiver ali um pedófilo, pode até sequestrar uma criança dali e até a violar na casa de banho, no WC, no banheiro dessa igreja. Cuidado, meu irmão. Isto é coisa do capeta, não tem nada de Deus. Olha aí. Continuando. Mas é o que eu vi e ouvi. Apagam as luzes. Oh, glória. Mas é o que eu vi e ouvi. Eu vou citar um exemplo aqui para você poder entender o que acontece lá. Com aquelas luzes verdes que a gente coloca transparente, aquelas luzezinhas que eles deixam só aquela luz do púlpito acesa e cada um pega a sua cadeira para orar individual e faz 15 minutos se humilhando, pedindo perdão a Deus. E eu que gosto de orar, eu achei isso estranho, né? E aí, terminou os 15 minutos de humilhação, ou 20 minutos de humilhação, vamos todos dar a mão. E lá começa, glória, glória, aleluia, aleluia. Eu estou falando do que vi e ouvi, tá, irmãos? E começa a glória, começa a aleluia, e começa glorificando naquele momento. E ali, ela ministrou na minha cabeça. Ele aqui fez um corte à apóstola desse ministério, porque tinha sido revelado para ele. Vou só explicar para os irmãos, porque eu fiz aqui vários cortes, não interessa dizer aqui nomes, mas a apóstola desse ministério, esse ministério é regido por um apóstolo e uma apóstola. Tinha sido dito para ele em revelação de gente que foi, aliás, acho que foi até a própria apóstola, se não estou em erro, que ele seria arrebatado. E ele fez prova com Deus. Não é? Se ele viesse Deus, não é que ele seria arrebatado. E ele não foi arrebatado. Não é? Tinha sido revelado que ele seria arrebatado. Ministraram na cabeça dele, ungiram-no com óleo, ministraram e ele não foi arrebatado. Então já estás a ver aí uma revelação mentirosa. Mas continuando aqui. Ela ministrou na minha cabeça. Irmãos, vocês oram na azeite. Então, tinha um óleo ungido lá em cima do púlpito, e eu pegava um pouco de óleo ungido na minha mão e eu ungia a minha cabeça e falava: Senhor, me guarda, me blinda, me cobre com teu sangue, não deixa que nenhum mal venha querer me enganar e me atingir. A minha oração era essa. E lá eles botavam na minha cabeça, não acontecia nada. Só que eu senti uma presença que não era a presença do Espírito Santo. Era uma presença igual à do Espírito Santo. E o Senhor já me deu essa experiência. Olha aí, ele sentiu uma presença que não era a presença do Espírito Santo. Era uma presença igual à do Espírito Santo. Igual, quer dizer, igual não existe. Era uma presença parecida. Porque o diabo é enganador. Os irmãos entendem? Ele sentiu uma presença, mas viu que não era o Espírito Santo, mas parecia, era quase igual. Amém? Ele usou a palavra igual, mas não é igual. Nada é igual ao Espírito Santo. Então, para o irmão entender, o diabo ele é enganador. O diabo, ele se transfigura em anjo de luz. A presença de Deus é uma coisa. A presença das trevas, de entidades diabólicas, é outra. Então, o diabo gosta de imitar. Continuando. Aqui o relato da testemunha ocular. Isto é uma testemunha ocular que esteve lá dentro e sabe o que é que lá foi feito. E o Senhor já me deu essa experiência de uma igreja que Ele me levou em espírito. Eu até postei aí no canal que eu via uma igreja enorme e aqueles demônios, os principados e potestades, sopravam nas costas da pessoa e as pessoas começavam a falar em mistério, outros começavam a se encher, sapatear. E eu vendo tudo aquilo ali que era o demônio. Tá aí no canal a experiência que eu tive.
de algumas igrejas que Deus me mostrou. E aí, irmãos, eles ministram alguns arrebatamentos, eu via o povo respirando. Alguns experiência, eu via o povo às vezes mexendo o olho, mexendo o braço. E eu só observando aquilo ali, fiquei calado. E eu me afastando, né? Porque eu não ficava muito perto deles, eu me afastava. Os irmãos estão a ver que estas experiências são falsas, porque ele via algumas pessoas mexendo o olho, outras mexendo o braço, outras respirando, né? Foi arrebatado, mas continuava lá, né? Então, meu irmão, esses arrebatamentos aí que a pessoa diz que foi arrebatada, cai no chão, mas fica-se movendo, fica estrebuchando, revirando os olhos, tremelicando, alguns até falando, virando para cá e para lá, esperneando. Isso não é arrebatamento, meu irmão. Isso não tem nada de arrebatamento, porque a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que o corpo sem o espírito está morto, assim como a fé sem as obras, e a fé também sem as obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Então é um exemplo. A fé sem obras ela é morta, ela é ineficaz. O corpo sem o espírito está morto. O que é arrebatamento de espírito? É a remoção do espírito dentro do corpo. Se o espírito de vida sai do teu corpo, tu ficas como morto. Ficas ali desmaiado, não ficas ali falando, olhando, rebolando, virando de um lado para o outro, tremelicando, esperneando, tendo chilique ali, tendo espasmos. Isso é demônio. Se estás a ter espasmo na rua, estás a ter ataque, estás a ter demônio. Então cuidado com esses falsos arrebatamentos, irmão. Porque quando a pessoa é realmente arrebatada, ela desmaia, ela fica como morto, fica como se estivesse a dormir, fica quieta. Oi, canta lá basura e canta lá manaia. Fica como morta, porque o espírito é removido do corpo. Aleluia. Porque quando Deus soprou em Adão, no corpo que tinha feito do pó da terra o fôlego de vida, ele foi tornado alma vivente, ou seja, o espírito entrou nele e deu vida. Recanta lá bastéria da nabaia. Então, quando o espírito sai, a pessoa fica como morta. Quando a Antónia Feitosa foi arrebatada, ela ficou como morta. Não é? Ela apagou, como se ela tivesse morrido ali. Xarabandara. Isso é arrebatamento. Agora, se a pessoa, não é, tomba no chão, mas está-se movimentando, está olhando, está falando, está revirando, ela não foi arrebatada. Quando muito, pode estar a ter uma visão, pode estar a ter uma experiência, venha ela de Deus ou das trevas. Aleluia. Mas isso não é arrebatamento, irmão. Não é arrebatamento. Arrebatamento, o corpo o espírito é removido, é arrebatado, é arrancado com força do corpo. Não fica o espírito dentro do corpo. O espírito sai do corpo. E logo os sentidos também ficam sem sentidos. Desmaiou. É como seja, porque quando é arrebatado o espírito, é arrebatado também de sentidos. O corpo desmaia. Cuidado, meu irmão. Isto não são arrebatamentos. Continuando. Alguns experiência, eu via o povo às vezes mexendo o olho, mexendo o braço, e eu só observando aquilo ali, fiquei calado. E eu me afastando, né? Porque eu não ficava muito perto deles, eu me afastava. E eu tava com o meu jaleco. E só orando ali em Espírito, Jesus me mostra, Jesus fala alguma coisa, Jesus, e Jesus não falava nada. Agora eles fazem, aí terminou aquelas experiências que eles tiveram esse arrebatamento, essas experiências, e lá eles fazem um circo, e lá o microfone é levado na boca dessas pessoas, desses jovens que têm experiência para contar, através da ministração de posição de mão e eu falei para eles também dos apóstolos. Então, e depois o que é que eles fazem? Gravam esses testemunhos falsos, essas falsas visões, como se fossem arrebatamentos verdadeiros ao céu e ao inferno. Arrebatamentos que só acontece quando a apóstola unge e ora. Quer dizer que ela tem o poder de mandar para o céu e para o inferno as pessoas. Ela que venha orar na minha cabeça e que eu vou orar na cabeça dela. Vamos lá ver quem é que vai tombar. Ricanta la mastéria. Eu não sirvo o capeta, eu sirvo Deus vivo. O diabo enganou esses apóstolos. Eu não estou a dizer que eles são más pessoas. Podem até ser muito boas pessoas. Mas não têm discernimento, não têm entendimento.
O diabo está enganando muita gente achando que tem dons de arrebatamento, que tem poder de mandar as pessoas para o céu e para o inferno, poder para as pessoas sair fora do corpo. As pessoas que estão buscando estas experiências estão tendo contactos com demónios, com espíritos, aleluia, enganadores. Não é? Porque a chamada viagem astral ou a projeção astral é a pessoa sair fora do corpo. Isso é muito praticado no espiritismo, até em religiões orientais como o hinduísmo, no budismo, Rikantalamaste, Hare Krishna, Seshonuem, meditação transcendental, na yoga. Nessas religiões e várias outras religiões da nova era, a pessoa procura sair fora do corpo. E então, tu vais numa igreja para sair fora do corpo, para seres arrebatado, entre aspas, arrebatado, não é arrebatado. Vais para sair fora do corpo, e aí os demónios te enganam. Tu vais numa viagem astral. Os demónios também dão visões, dão revelações falsas. Cuidado, meu irmão, muita gente está sendo enganada nestas igrejas. Ai que placa manaia subracantéria pandarácia. Aleluia. Continuando. E eu falei para eles todos, quando me derem oportunidade. E ali eu passei o recado de Deus. Eu falei, irmãos, tem alguns obreiros aqui que estão tendo falso arrebatamento. Tem gente aqui tendo falso arrebatamento, falsas visões, falsas revelações. E tem obreiro ali que vai na internet para pesquisar o nome dos demônios principados para poder invocar. Passei o recado de Deus. Então, desde esse dia aí, nos dias que eu passei, o Senhor começou a me revelar coisas, e eu só calado, concordando com eles. Meus amados irmãos, reparem, é grave. Eu invocar um demónio, um principado, para entrar no corpo de uma pessoa, eu estou a fazer o quê? Eu estou lidando com demónios, não estou lidando com o Espírito Santo de Deus. Isto é grave. Nos dias que eu passei, o Senhor começou a me revelar coisas, e eu só calado, concordando com eles. Ok, amém, glória a Deus. E o Senhor começou a me revelar tudo em oculto. E o Senhor me blindou naquele momento para que Satanás não viesse descobrir que Deus estava me revelando os planos dele naquela igreja. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus deu livramento a este jovem. Nesta ocasião, deu o livramento dele crer naquilo, achar que aquilo vinha de Deus. E abriu a mente dele para ele entender que não vinha dele. Glória a Deus. Se eu falasse, os principados iam lutar contra a minha vida naquele momento. Ia tentar me dar algum falso arrebatamento, ou alguma falsa visão, ou alguma falsa revelação. Olha, o que ele falou é importante. Né? Se eu falasse, os principados, os potestades iam me dar algum falso arrebatamento, falsa visão, falsa revelação. O que quer dizer que provavelmente já não é a primeira vez que ele tem visões, revelações e arrebatamentos falsos também. Ele já foi enganado noutras vezes. No passado ele foi enganado. Atenta bem a este detalhe. Continuando aqui, que é para não perdermos tempo aqui. Então o Senhor me revelou tudinho, eu fiquei calado, fiquei concordando com eles, com tudo. Fiquei concordando com tudo, concordei com todos. E aí, irmãos, terminou aquilo ali, cada um vai para sua casa. E aí vamos para um tal de processo. Eu falo assim, processo foi o que eu tentei, foi o que eu ouvi. Vamos para o processo. Agora escutem claramente o que eu vou dizer. Presta muita atenção agora, porque agora ele vai falar do processo. E aqui o processo é uma verdadeira sessão espírita. Ainda é pior do que aquilo que tu ouviste até agora. Vai ser algo ainda pior, mais tenebroso. Isto é bombástico, é uma bomba. É uma bomba, amém? Isto é algo que não procede. Nem nunca Jesus, nem os apóstolos de Jesus Cristo fizeram dessa forma. Mas os apóstolos modernos das igrejas neopentecostais fazem. Ouve aí. Desde esse dia aí eu não tive mais dúvida de nada. E aí vamos para um processo. Lá eles põem um lenço, um cobertor, né? Um lenço grande, pega as duas cadeiras, né?
cheia de cadeira, do lado direito, do lado esquerdo, e fica só os intercessores. Fica só os intercessores ali, que faz parte ali do ministério, né? E eu fiquei também para presenciar aquilo ali. Eu já achei estranho. Eles metem um lenço, um lençol, um cobertor. Isto não te faz lembrar nada? Não havia aí uma irmã que vivia sendo arrebatada? Pois aparece nas imagens das postagens do canal do ministério dela, uma irmã, uma jovem, também vivia sendo arrebatada. Pois metem um cobertor, metem um lenço, é a mesma prática. Este ministério aqui tem uma prática muito idêntica à prática daquele ministério que havia aí na internet, de uma jovem que tinha várias experiências, já estava ficando quase tão famosa como o Kenzo, que nem sequer existe. Já tinha quase tantas experiências como o Kenzo, teve 9 experiências. Então fica bem atento, porque quando a esmola é muito, o santo desconfia. A pessoa é muitas vezes arrebatada. Espera aí, João, não é? Os 6 pessoas que a Bíblia menciona foram arrebatadas, não foram arrebatadas muitas vezes, não estavam sempre a ser arrebatadas, nem ficavam dias inteiros no céu, no inferno, 30 dias no inferno, 50 dias no céu e vice-versa. Cuidado com estas coisas aqui, que isto não procede de Deus, não. Continuando aqui. Fica só os intercessores ali, que faz parte ali do ministério, né? E eu fiquei também para presenciar aquilo ali. Eu já achei estranho. E aí, irmãos, eles pegam uma jovem, deita a jovem e a ministra para ela ser arrebatada no céu, e naquele momento ela apaga ali. Repara, deita a jovem, mete o cobertor por cima e ela apaga ali. Mas só funciona quando a apóstola ora ou unge ela, não é? E invoca o anjo. Tem sempre anjo, porque nestes arrebatamentos aqui, eu já ouvi vários deste ministério, não é? O apóstolo orou por mim e invocou o anjo, e chamou o anjo. Então estes homens são tão poderosos que têm poder de mandar aos anjos. O próprio Jesus, não é? Que era muito mais poderoso do que ele, disse: se eu quisesse, pediria ao meu Pai e ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos. Ele não diz que ele ordenaria, anjos destes agora. Não, ele diz: eu peço ao Pai. Ele, como homem, pedia ao Pai. Mas estes apóstolos são mais poderosos do que Jesus. Eles ordenam diretamente aos anjos. Há várias igrejas aí, uma igreja aí também de um pastor aí, que a pessoa endemoniou e ele, no lugar de expulsar o demónio, não é? Invocou o anjo para a pessoa ser arrebatada ao inferno. Vê que práticas espíritas estão acontecendo dentro de igrejas. E algumas até são igrejas, entre aspas, de santidade e sã doutrina, que pregam contra a vaidade, pregam contra a sensualidade, contra roupas imorais, contra enfeites meretrício, não é? Pregam contra pintura, joia e maquiagem, pregam contra tudo isso que é coisa de vaidade, é pecado. Não é? Até pregam muita coisa boa. Pregam contra a televisão, que é a boca do mundo lar, pregam contra o futebol, desporto de competição, pregam contra videogame, pregam contra muita coisa boa, mas o diabo também conhece a santidade e sã doutrina, como os testemunhos do Kenzie e do Robert, são falsos, mas também pregam muita coisa boa, e aí isso é que engana as pessoas. Tem uma capa de santidade, não é? Vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então cuidado, fica bem atento. Isto são práticas espíritas, isto não tem nada de Deus aqui. Ouve. Fica só os intercessores ali. E outra coisa, uma jovem no meio, desmaiada, com um cobertor por cima e tudo em círculo em volta, isto faz lembrar o quê? Um ritual do círculo satânico num pentagrama, em que a jovem é colocada no centro do pentagrama com velas sobre cada ponto e as pessoas estão ali invocando os demónios para depois sacrificar a jovem aos demónios. Isto é um género de um sacrifício aos demónios. Estão sacrificando essa jovem que foi arrebatada, entre aspas, que foi desmaiada, né? Então, que apagou ali. Estão sacrificando ela aos demónios, idêntico ao que fazem no satanismo. Só não vão pegar numa adaga, numa faca, e não a vão torturar nem matar. É a única coisa, nem a vão violar. Mas é idêntico. Isto é satanismo puro. Ouve. Que faz parte ali do ministério, né?
E eu fiquei também para presenciar aquilo ali. Eu já achei estranho. E aí, ele chama o casal ou alguém que está com problema, seja no casamento, seja na família, seja o que for na vida da pessoa. Eles chamam essa pessoa para perto daquela jovem que está deitada, que está arrebatada, digamos assim. E ali eles invocam o demônio que está na vida daquela pessoa perturbando para poder entrar no corpo da jovem. Irmãos, ouve que isto é grave. Na vida... E ali eles invocam o demónio. Então eles invocam quem é? A Deus. Em meu nome expulsareis demónios. Não disse em meu nome invocareis demónios. Para entrar no corpo das pessoas que não estão endemoniadas. Quer dizer, a jovem supostamente é membro da igreja, supostamente está liberta, supostamente é uma profetisa porque é arrebatada ao céu e ao inferno e tem visões, não é? Vai receber um demónio. A apóstola e o apóstolo vão invocar o demónio, os intercessores, para que o demónio saia das pessoas que estão perturbadas, estão lá junto do corpo, e entrem no corpo daquela pessoa que está liberta. Veja, a mesma prática do Robert Atsushi, dos falsos testemunhos do Kenzie e do Robert Atsushi. Isto é tudo gente que insana, está lidando com trevas e nem sabe. Esta gente nem sabe o perigo que corre. Continuando. Olha que grave, que grave. E ali eles invocam o demônio que está... Outra vez. E ali eles invocam o demônio que está na vida daquela pessoa perturbando para poder entrar no corpo da jovem. Houve outra vez que isto é grave. Então eles invocam o demónio que está na vida daquela pessoa que está junto do corpo da profeta, da jovem que foi arrebatada. Invocam o demónio que está naquelas pessoas para entrar no corpo da jovem profeta que foi arrebatada, da suposta santa, santíssima, que foi arrebatada. Então, a jovem que supostamente está liberta, vai receber um demónio para entrar no corpo dela, que estava nas outras pessoas que estavam perturbadas. Que coisa dos quintos, olha aí. E ali eles invocam o demônio que está na vida daquela pessoa perturbando para poder entrar no corpo da jovem. Irmãos, eu fiquei de boca aberta. Eu não podia falar nada porque o Senhor não tinha me autorizado para eu falar nada. E eu só concordando com eles. Só concordando com eles. E Satanás não sabia que Deus estava me revelando essas coisas. E eu só olhando. Aquilo ali, irmãos, aquilo ali, se for pesquisar na internet, você vai descobrir que é espiritismo. Olha o que é que o irmão disse. Aquilo ali, se for pesquisar na internet, você vai descobrir que é espiritismo. Então ele mesmo entendeu que aquilo é espiritismo. É uma sessão espírita. Não sei o que eu digo. O irmão que foi naquele ministério e que era defensor desse ministério, ele queria que aqueles arrebatamentos vinham de Deus ao início. Tinha sido enganado por quem? Por demónios. Então, um homem que supostamente tem tanta revelação, é arrebatado ao céu, ao inferno, né? E passa tanta revelação para famosos, não sabia. Então ele estava sendo enganado também por demónios ao início, achando que aquilo era de Deus. Mas ele mesmo quis ir ver com os próprios olhos para ver se era mesmo de Deus, e fez prova com Deus. E Deus, pela misericórdia, se revelou a ele. Apesar de ele ter errado no passado, aqui Deus se compadeceu e lhe revelou: olha, tu foste enganado. Isto aqui não é de Deus. Repara. O que é que ele disse? Né? É espiritismo. Isto é uma sessão espírita. Meter uma pessoa, desmaiar uma pessoa, apagá-la, dizer que ela foi arrebatada ao céu e ao inferno, invocar um anjo, não é? Anjo, arranca a alma dela, leva, pronto. Isto aqui é estranho, já é espiritismo. E depois, pegarem pessoas que estão endemoniadas, ou perturbadas, ou possuídas, ou oprimidas por demónios, colocar junto do corpo da pessoa que supostamente está liberta, e invocar o demónio para sair do corpo daquelas pessoas e entrar no corpo da outra, isto é o quê? Sessão espírita. Mexem com demónios. Vamos aí, continuando. Naquilo ali, se for pesquisar na internet, você vai descobrir que é espiritismo. Continuando. Olha o que é que disse, não sou eu que o digo. A testemunha que foi lá diz que isto é sessão espírita, é espiritismo. Naquilo ali, se for pesquisar na internet,
você vai descobrir que é espiritismo. Se você for pesquisar na internet, você vai descobrir que é espiritismo. E aí aconteceu isso. E ali, irmão, esse processo vai até 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Eu estou contando o que... Irmão, repara, o processo vai até 4, 5, 6 da manhã. Então ficam a noite toda, oram 15 minutos. 15, e repara, não gostam de jejum, não gostam de oração. Oram 15 minutos. E depois ungem uma jovem, não é? E ela apaga, desmaia. Invocam um anjo para arrebatar a alma dela ao céu. Colocam um casal ou uma pessoa endemoniada ou perturbada junto do corpo da jovem que foi arrebatada. Ficam ali em círculo, igual se são espírito, com tudo apagado, luzes apagadas ali. E cantoramanagashu. Olha a cena, só falta as velas, acender as velas. Só falta acender as velinhas, igual aos satanistas, no pentagrama, no círculo mágico. Kamanagashaya. Mas isto é grave. Isto é gravíssimo. É na Cantaramanagai. E ficam a noite toda naquela brincadeira, invocando demónios para entrar no corpo, para falar, e ficam ali naquela palhaçada a noite toda. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Continuando. E ouvi dentro do ministério Shalom. E eu presenciei tudo isso. E vai até 5 horas, 6 horas da manhã. Outra vez. E ouvi dentro do ministério Shalom. Ela ouviu dentro do ministério. E eu presenciei tudo isso. Ele é testemunha ocular. E vai até 5 horas. Ele é testemunha ocular. Presenciou tudo isso. Continuando. E vai até 5 horas, 6 horas da manhã, 7 horas. E os principados só enganando eles ali. Só enganando eles. E eu só concordando, tudo bem, ok, amém, oh glória. E porque se eu falasse, Satan, o principado ia agir naquele momento. Então, eu fiz conforme Deus mandou, fiquei calado, só concordando. E aí, meus amados irmãos, começa a entrar os bruxos. Aí começa... Olha aí. E aí, meus amados irmãos, começa a entrar os bruxos. Quer dizer, eles começam a invocar que o espírito do bruxo entre no corpo daquela jovem. Isto é mais grave. Isto é espiritismo de alta patente. Não é? Porque o espírito de um bruxo, de uma bruxa, de um feiticeiro, de uma macumbeira, de um satanista, só vai sair do corpo pelo poder de demónios. Se ele tiver um pacto muito grande com Satanás, não é qualquer pessoa que consegue sair em viagem astral pelo poder dos demónios. Então tu vês que coisa diabólica, demoníaca. Então eles aqui invocam o quê? Já não é o demónio para entrar no corpo da jovem que está lá desmaiada, arrebatada, mas invocam um espírito de bruxo e de bruxa, de macumbeiro. Cuidado. Aí começa a entrar bruxo de uma cidade tal, de um país... Começa a entrar no corpo. Começa a entrar no corpo da jovem. Olha que coisa grave. Aí começa a entrar bruxo de uma cidade tal, de um país tal. Entra tudo no corpo da jovem. Aí entra principado e potestade. Vocês sabem que Satanás faz aquele teatro todo. Satanás é enganador. Vocês sabem tudo isso. E ali aconteceu isso. Então aquele processo vai até 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas da manhã. E ali, irmãos, eles vão direto já para comer alguma coisa. Saiu da igreja, eles vão direto comer alguma coisa. E eu falava para eles assim: vocês não jejuam não, é? Eu já estava agoniado, irmão, porque eu vendo eles ali naqueles dias que eu passei ali, eu não vi em nenhum momento eles jejuarem. Repara o detalhe, não viu em nenhum momento eles jejuarem. Então se eles são assim tão poderosos, têm poder, qualquer pessoa que vai na igreja vai ser arrebatada, basta ungir, basta orar, basta invocar o anjo que tu és arrebatado, mas eles nem jejuam. Tu vês que isto não vem de Deus, nada disto vem de Deus, eles mesmos estão sendo enganados. Eu não estou a dizer que estas pessoas são más pessoas, podem ser muito boas, mas têm espíritas que são boas pessoas, têm católicos que são boas pessoas, têm ateus que são boas pessoas, têm satanistas que fazem também boas ações, mas invoca Satanás. A bondade não vai levar ninguém para o céu. Rabai, temos que ter discernimento, meus amados. Estou sentindo uma glória.
Amém? E que Deus abençoe poderosamente este jovem, amém? Nada temos contra. Simplesmente o que não concordámos no passado, até então, é que ele também estava a ser enganado e passando algumas coisas achando que Deus lhe falou e eu creio que Deus não lhe falou. E agora creio que Deus está a colocar ele no prumo. E esperemos que complete a obra, que ele seja liberto da tal pastora que vê anjos e vê sereias e vê Iemanjá, uma mulher vinda da lua cheia, vestida de oceano, cuja orla dos seus vestidos são as ondas do mar azul esverdeado, porque tinha ondas se formando na cauda do seu vestido. E que ele se liberte dessa mulher e se liberte das falsas visões e entre no prumo, entre conforme Deus quer. Hey, palabaster, nós não dizemos o mal para ninguém, então estamos aqui apenas denunciar algo que é grave, é uma sessão espírita, está sendo praticada. Esses ministérios agora que surgiram que só têm arrebatamentos, qualquer um. O irmão pode ir lá a BH, aquele que fechou, agora já fechou, mas onde tiver esse profeta, quem alegar tem dom de arrebatamento, que ele ora e as pessoas são arrebatadas, cuidado, sai dela para o meu, dessas igrejas, sai. Seja que a igreja, mas tem santidade, mas isso não profeta, não serve de Deus. Aleluia, a fé não vem poluir ao inferno, não é? A esperança que se vê não é esperança, a fé é o firme fundamento das coisas. A gente é salvo pela graça por meio da fé. Glória a Deus. Mané, o que é que disse Tomé? Porque me viste creres, mais bem-aventurados são aqueles que não vendo crer. Eu não preciso de ir ao céu e ao inferno para ter fé. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. A fé vem para ouvir pela palavra de Deus. Eu não vou no ministério para desmaiar e ficar ali desmaiado. Nada disso, meu irmão. Isto não procede de Deus, irmão. Não procede. Amém? Isto não procede de Deus. Não existe igrejas em que o apóstolo, em que o missionário, em que o pastor, em que, entre aspas, pastor, em que, entre aspas, apóstolo ou bispo ou chispa daqui para fora, tenha o poder de mandar alguém para o céu e ao inferno sair do corpo. As pessoas que querem ter este tipo de experiências arriscam-se a ser enganadas por demónios, entram no caminho do espiritismo. As pessoas querem sair do corpo, eu quero sair do corpo, também quero ser arrebatado, então tu vais ter um encontro com os demónios. Amém? Então essas igrejas, são muitas igrejas, são várias, porque esse pastor que expulsa demónios com arco e flecha, que alega ter o dom do arrebatamento, que era o único que tinha o dom, mas agora ele já é o segundo, ele era o primeiro, mas agora não é. Passados uns anos, quando surgiu o Kenzo, ele agora é o primeiro depois do Kenzo. O Kenzo que nem sequer existe. Então, esses obreiros que saíram do ministério dele, muitos fundaram igrejas, continuam com as mesmas práticas. Outros que já o seguiam, eram amigos deles e eram imitadores dele, agora estão com o mesmo dom do arrebatamento. Inexistente na Bíblia, irmão. Eu creio em arrebatamento. Arrebatamento é bíblico, meu irmão, mas dom do arrebatamento não é bíblico. Isso não vem de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Não é? Houve uma altura em que, glória a Deus, houve uma altura em que, glória a Deus, Jesus falou sobre aquela história do Lázaro e do rico, que morreu Lázaro e depois morreu o rico e foi sepultado. E que o rico abriu os olhos e estava no inferno. E estava a ser atormentado na chama. E disse para uma das conversas, ele disse para Abraão, não é? Orican talabastéria, envia Lázaro. Ou seja, queria que Deus enviasse a Lázaro do paraíso, do céu, para a terra, para pregar aos seus irmãos, porque tinha muitos irmãos, para que eles se arrependessem e não viessem para aquele lugar de tormento. Mas o que é que disse Abraão? Não, está colocado um grande abismo daqui para lá, mesmo que alguém quisesse passar daqui para aí ou daí para cá, não poderia, muito menos ir à terra. Não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, ou seja, têm a palavra de Deus. A pessoa tem que se converter, é pela palavra de Deus, não é porque foi numa igreja, um indivíduo nem sequer é crente, nem está liberto e foi arrebatado ao inferno. Eu não creio nisso, meu irmão. A irmã Lia teve que orar 8 meses para Deus me mostrar como é que estava a vida dela diante de Deus. E agora as pessoas, basta ir nestas igrejas, destes super ungidos, perdão, destes super ungidos, super apóstolos, e do nada já cai arrebatado, do nada já viaja na maionese e vai ao céu e ao inferno. Eu não creio nisso, meu irmão. Eu creio em arrebatamento, eu mesmo já fui arrebatado num arrebatamento idêntico ao de Ezequiel capítulo 8. Eu fui arrebatado ao templo para ver as abominações do templo. Amém? Mas ninguém teve nenhuma interferência humana, não teve nenhum homem a dizer, nenhum pastor, pregador, super apóstolo, super ungido, dizendo, olha, tu agora vais ser arrebatado. Anjo de Deus, desce agora. Anjo Gabriel, desce agora. Arranca a alma dele. Nada disso. Nenhuma fantasia dessa. Não teve homem dando ordens anjos. O próprio Deus me arrebatou. Eu creio em arrebatamento. Eu não sou contra o arrebatamento, mas ele é um evento raro e não funciona como quando o homem quer. Não funciona por mediação humana. Não funciona por ordenação angelical dada por homens. Porque isso é antibíblico. Conforme o Salmo 91,
11, somente Deus dá a ordem dos seus anjos. Então tem muita coisa acontecendo, muitas igrejas sendo abertas, muitos pregadores itinerantes, alguns itinerantes, vários arrastam multidões, muita gente em canais grandes na internet, aí com falsas visões, falsas revelações, falsos arrebatamentos, fazendo um autêntico espiritismo, tendo visões dadas por demónios e enganando muita gente. Continuando aqui. Eu tive que jejumar da meia-noite até de manhã, vendo aquele processo acontecer. E é todo dia que acontece esse processo. Eles põem uma pessoa ali para deitar, a ministra... Todo dia. Eu pergunto, que edificação traz? Eu vou numa igreja para ouvir a palavra de Deus. Chego lá, eles apagam, oram só um quarto de hora, apagam as luzes, depois pegam numa jovem, ungem a jovem, fazem com que ela desmaie, fica ali desmaiada, pegam nela, colocam ela em cima de uma mesa ou em cima de umas cadeiras, ali deitada, jogam um pano por cima, um lençol por cima, fazem um círculo à volta, colocam ali umas pessoas endemoniadas, oprimidas junto dela e ficam ali invocando que os demónios que estão dentro do corpo dos endemoniados entrem no corpo dela e que os bruxos, não é, que fizeram as obras de bruxaria entrem também no corpo dessa jovem. O que é que isso edifica? Isso vem de Deus ou das trevas? Amém? Vocês são... E tem muita gente defendendo estes ministérios. Tem muita gente. Havia o da outra jovem, a mesma situação. Não é tão grave, mas é também heresia. Havia aí uma jovem que vivia sendo arrebatada. Tinha várias experiências. Numa delas, ela também disse para a pastora da igreja dela: minha serva, os testemunhos são verdadeiros. Falando do Kenzie e do Robert, quando a gente sabe que não existem, nunca existiram. Temos provas físicas que nunca existiu tal gente na face da terra. Temos provas materiais, legais. Nunca tiveram empresa registada, mentira. Nunca tiveram igrejas abertas nos locais onde é mencionado. Nunca viveram nos Estados Unidos, mentira. Nunca tiveram nenhum dos países mencionados. E dos não mencionados também, é mentira. Mas, e como é que Deus vai revelar, vai arrebatar alguém e falar na boca de alguém uma asneira dessas, uma mentira dessas, para enganar a pastora dessa irmã? Então, são ministérios do engano, são ministérios das trevas. Sai delas, povo meu, a sinagoga de Satanás, para que não incorras nas tuas pragas. Sai dela, povo meu. Continuando. A ministra na cabeça daquela pessoa, e vem uma pessoa para ver, e vem a pessoa com o problema que está passando, fica ali perto deles, e eles invocam o demônio que está agindo na vida daquela pessoa para entrar no corpo da jovem. Irmã, isto é muito grave. É todas as noites a mesma coisa. Quer dizer que as pessoas não vão na igreja para ouvir a palavra de Deus, vão na igreja ou para ser arrebatadas, ou para ver a palhaçada chamada arrebatamento, que é uma palhaçada. Porque isto aqui não é arrebatamento, para assistir à ação espírita. Isto é gravíssimo, meu irmão. Isto é bomba, é bombástico. Amém? E quem lá foi era uma pessoa que queria que aquilo era de Deus, mas que depois o próprio Deus teve misericórdia deste jovem e lhe revelou que não é. Amém? Então, fica atento. Seja a macumbeira que fez o trabalho, seja o demônio que recebeu esse trabalho, ele entra tudo no corpo daquela pessoa, da jovem ou do jovem. Vamos ouvir. Amém? Porque isto é a palavra do testemunho. Eu apenas estou a fazer um comentário, irmão. Glória a Deus. É em cima, porquê? Porque eu não posso pôr o áudio só da pessoa para que o YouTube não delete a postagem. Então, eu estou a fazer o comentário em cima, explicando, aliás, com mais detalhes, o que é que se passou. Seja a macumbeira que fez o trabalho, seja o demônio que recebeu esse trabalho, ele entra tudo no corpo daquela pessoa, da jovem ou do jovem. E eu presenciando tudo aquilo, fiquei de boca aberta, irmão. Eu fiquei horrorizado. E eu só concordando com ele. Glória a Deus, amém. Olha que bênção. Oh, glória. Então está aqui o relato de uma testemunha ocular. Amém. Nada temos contra o jovem, nada temos também contra os dirigentes, os apóstolos desse ministério, nem contra os membros, mas está tudo sendo enganado por demónios. Toda a gente está sendo enganada por demónios, graças a Deus, que Deus deu algum entendimento, algum discernimento a este jovem que aquilo não vinha dele. Então, sessão espírita está sendo realizada nessas igrejas de arrebatamentos, nos ministérios que arrebatam pessoas ao seu inferno.
sessões espíritas estão sendo realizadas, meu irmão. Isto é gravíssimo. Invocam o demónio da pessoa que está endemoniada para entrar no corpo da jovem que está lá deitada, supostamente foi arrebatada, que não está endemoniada. Invocam o espírito do bruxo, da bruxa, do macumbeiro, do feiticeiro, do satanismo para entrar. Isto é gravíssimo. E olha aí, só para não ficar nas minhas palavras, Bíblia não. Aramando govashodoko, manai plaça ramanagácia. Olha aí. Amém, glória a Deus. Mas algumas poucas coisas têm contra ti que deixa Jezabel, ou seja, uma apóstola. E geralmente não é o apóstolo que unge, é a apóstola. Então quem manda ali é a apóstola. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Não se arrependeu. Eis que a porém numa cama e sobre os que adulteram com ela. Então isto é um adultério espiritual, isto é uma fornicação espiritual, isto é uma pornografia espiritual. Aleluia! Virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina. Que doutrina é esta? Doutrina de demónios. E que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Aleluia! Amém? Então é bem forte. Isto é bem forte, esta palavra. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então não vás em igrejas de arrebatamento. Naquela igreja tem arrebatamento. O pastor tem o dom do arrebatamento. Não vás, sai dela. Show! O pastor pode mandar as pessoas, manda todos os pessoas para o céu e para o inferno. Invoca o anjo Gabriel, invoca o arcanjo Miguel, invoca anjo. Ordena, sai dessas igrejas. Sai imediatamente, meu irmão. Alabá, Shurikai. Porque o que eles fazem em oculto diz ele é torpe. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto o diz ele é torpe. Aleluia. Por último, temos aqui em Apocalipse capítulo 18. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos teus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aleluia. Porque já os teus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades delas. Até que o Senhor falou: tu tens sido enganado por estas falsas igrejas, meu irmão, não é? Por estes arrebatamentos bizarros, estranhos, meu irmão. Tu estás em canais na internet assistindo a estas coisas, estas visões, não é? Conforme eu meti uma postagem anteriormente, ministérios de arrebatamento são igrejas das trevas e não de Jesus. E hoje o tema desta mensagem é sessão espírita sendo realizada dentro das igrejas de arrebatamentos, dentro dos ministérios que arrebatam pessoas ao céu e ao inferno. Portanto, tu que tens sido enganado, aceita a Cristo, reconcilia hoje. Jesus quer te salvar. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em nome de Jesus.